Todas. Bom, eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com vocês, mas antes vamos orar. Pai querido, Pai amado, eu te entrego essa palavra, Senhor, essa palavra que será pregada, te pedindo que o Senhor abra os ouvidos espirituais, abra os corações para que possam entender tudo aquilo que o Senhor quer falar a cada um, a começar em mim. Toma os meus lábios, a minha boca, a minha língua, nas tuas mãos, para que eu fale somente o que vem diretamente do teu trono de glória, o teu trono de graça, o teu trono de bondade. Abençoa-nos aqui, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Antes, a introdução vai ser grande, né? Então, antes de eu falar a mensagem mesmo, eu quero passar umas fotos, eu quero contar um pouquinho da minha história. Então, antes de eu vir para a IAPC, eu era da Igreja Batista, e lá, todos os anos, tem, no mês de março, uma campanha de missões mundiais. E naquele ano, naquele dia, num dia de 18 de março de 2021, passou um filme sobre Guiné-Bissau. E eu me apaixonei de uma forma por Guiné-Bissau, deixa aí, que assim, eu mesma não entendia o que estava acontecendo comigo. E se eu pudesse, eu saía da igreja, pegava minha mala e ia, comprava passagem e ia para Guiné-Bissau. Não é porque é bonito, não é porque é turístico, não. Está entre os 10 países mais pobres do mundo. E quando acabou de passar aquele trabalho, aquelas fotos de Guiné-Bissau, foi uma coisa muito engraçada. O pastor pegou o microfone no púlpito e leu esse versículo. O Senhor Deus me deu a língua dos instruídos para que eu saiba sustentar com uma palavra aquele que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como discípulo. Aí ele leu esse versículo e ele falou assim: não sei porque eu li esse versículo, porque, na verdade, eu quero pregar sobre... Aí, não me pergunte do que ele pregou, do que ele leu. Eu só fiquei com esse versículo e com aquelas fotos. E aquilo encheu meu coração, aquele versículo queimava em mim. E, quando eu cheguei em casa, eu fui para a internet para ver o que acontecia, o que era Guiné-Bissau. E eu... né? Como todos sabem aqui, ou pelo menos a maioria, eu tenho 3 filhas, e na época elas eram adolescentes. Em 2001, a Ana tinha 10 anos. Então, eu falei assim, aí eu comecei a ver escola, como que eu poderia ir, aí não tinha escola, a educação lá ia até o 5º ano. Eu falei, o que eu faço? O que eu faço da vida? Abandono as minhas 3 filhas? Não posso abandonar. Meu primeiro campo missionário é minha família. Aí levo elas, e aí elas não estudam. Eu fiquei... Aí, na época, o meu pastor era uma bênção, mas ele era começando o ministério. Então, assim, eu era mais pastora dele do que ele meu pastor. Então, eu fui para Edmeia. Liguei para ela, pelo amor de Deus, eu quero falar com você. Aí fui lá para o Morro Dona Marta, a gente ficou a manhã inteira conversando. E eu contei para ela, ela falou, minha filha... O teu ministério não é para você ir e ficar, é para você ir e voltar, ir de novo e voltar, ir de novo e voltar. Aí eu fui me preparar, entrei em 2 cursos, um pela Jocum, outro pela Missão Horizontes, fazia um curso de missões transculturais, porque a palavra diz para a gente se levantar, mas para a gente se preparar. E eu fui me preparar. E nessa confusão toda, gente, Deus ainda me fala assim, sai da sua igreja, e tem um outro lugar para você. E ele me falou de diversas formas, ele me falou por sonhos, ele me falou para outras pessoas, não sei o que Deus está falando, que você não vai ficar mais aqui. Ai, meu Deus, de novo. E eu não entendi o que estava acontecendo. Eu era vice-presidente da igreja, eu ir para outra igreja, começar a falar para o novo pastor que eu tenho um chamado. Um detalhe, em 2020 eu comecei a fazer trabalho de rua, levar sopa toda semana para o pessoal de rua. Gente, eu estou doida. No ano de 2001, eu tive essa experiência. No ano anterior, eu comecei a entregar sopa. E aí, eu falei, vou chegar na outra igreja. Que igreja é essa? Olha, foi uma bagunça na minha vida. Deus fez assim,
uma reviravolta, até que eu cheguei na IEPC e logo, obviamente, pedi um gabinete para os pastores, pastora Luísa, pastora Luziana, e logo eles entenderam o meu ministério, eles começaram a entregar sopa comigo toda semana, havia um rodízio entre os pastores para me levar, e eu pregava num centro de recuperação lá em Itaguaí, e assim eu fui caminhando. Mas aí, ir para Guiné-Bissau, como é que eu faço? Eu me inscrevi na Jocum para ser obreira de curto prazo, e eu tinha uma dúvida. Eu falava, será que isso é coisa da minha cabeça? Porque eu não sei pedir. Eu não sei pedir. Tem um amigo meu que diz que a única coisa que a minha terapia não resolveu é pedir. E missionário pede o tempo todo, vocês sabem disso. Eu falei, como é que eu vou pedir dinheiro? Aí eu comecei a juntar dinheiro para eu ir com meus próprios recursos. E, em 2005, eu fui com os meus próprios recursos. Em 2004, o pastor Aloísio, os pastores todos, com a presença de Edmé Williams, me consagraram ao ministério missionário. Ali está o pastor Heitor ungindo os meus pés. Gente, eu estava com uma sandália. Dá para ver a sandália? Não, não dá. É uma sandália Anabela. Quando eu fui colocar, eu não conseguia, porque o pé estava todo lambuzado de óleo. Mas glória a Deus por aquele óleo, porque os meus pés, a partir daí, foi a muitos lugares. Mas eu quero parar um pouquinho e fazer um parêntese. Não, tudo bem, eu faço agora o parêntese. Em 2005, eu fui para Guiné-Bissau com os meus recursos. Quando eu voltei, eu falei, bom, eu juntei dinheiro para ir a eu quero ir todo ano. Como é que eu faço? Eu não sei pedir. Veio essa história, eu não sei pedir. E um pastor, que era amigo meu, muito amigo meu, que, infelizmente, está na glória, ele morreu ano passado, ele foi me fazer uma visita por ocasião dos 15 anos da Ana Teresa, que ele não podia ir ao culto. E eu contei para ele, eu falei, eu não sei mais como eu faço para ir. Ele falou assim, mas por que você saiu da Igreja Batista? Eu falei, mas na Igreja Batista ou em qualquer outra igreja eu precisaria de recursos para ir. Eu falei, não. Aí ele encheu lá a minha bola, com a tua capacidade, com a tua formação. Nanana. A Igreja Batista te mandaria todo ano para algum lugar. Você nunca podia ter saído da Igreja Batista. Aquilo deu uma coisa, sabe, um aperto no meu coração, mas eu fechei os olhos e falei, não, eu não saí da Igreja Batista pela minha vontade, eu não saí porque eu briguei, eu não saí porque eu não concordava, eu saí porque Deus mandou eu sair. Então, eu estou contando isso para dizer como Deus tem propósitos para as nossas vidas. E vocês vão ver que, mesmo eu não sendo da Igreja Batista, mesmo eu não sabendo pedir o que Deus fez na minha vida e nessa igreja, porque cada vez que essa igreja me envia, ela está agradando ao Senhor Deus, ao Senhor Jesus. Ela está indo comigo a todos esses lugares. Vocês fazem parte disso. Viu, Rosângela? Rosane está por aí? Não está, mas se ela está ouvindo, pastora Luziana, Murilo e Cláudio, todos vocês fazem parte disso. Não posso deixar de falar, eu vou deixar de falar de um monte de gente, mas eu não posso deixar de falar da Cláudia. A Cláudia Sandi, ela me emociona todos os anos. Ela vem com um cofrinho e me entrega, cofrinho missionário. Cláudia, você é linda. E aí em 2005 eu fui para Guiné-Bissau, ali eu estou pregando para os alunos, porque a Jocum tem uma escola, e eu pregava para eles todo dia, porque tem um momento bíblico, antes de eles entrarem na escola, tem 20 minutos de momento bíblico, e nesse tempo eu pregava, ali estão as missionárias. Aí, em 2006, eu fui para o Maranhão. Marcelene não está aqui, tomara que ela esteja vendo pela live. Eu fui ali, a Marcelene tinha um ministério de crianças, era uma igreja de crianças ali, aquela segunda foto. E eu fui para o Maranhão. Em 2007, eu voltei a Guiné-Bissau, ali a canoinha, que eu ia para a ilha com a Socorro, 7 horas de Oceano Atlântico nessa canoinha. E depois de Guiné-Bissau, um mês em Guiné-Bissau, eu fui para Roma, pregar na igreja da pastora Keila. Em 2008, eu fui para a Argentina, nessa primeira foto, e depois fui para o Amapá,
fazer um trabalho com os ribeirinhos, com a Jocum também, pregando na Jocum, pregando para os missionários, pregando em muitas igrejas. Em 2009, eu fui para a África do Sul e fui para Moçambique. Em 2010, eu fui com a Suzana Rejane para a Tunísia, para a Argélia e para o Marrocos. Em 2011, quando eu estava indo de novo... 2011. Eu estava indo... Já estava tudo certo de eu ir para Moçambique. Houve uma necessidade de eu dar um suporte para uma missionária na Turquia, e eu fui para a Turquia. Fui para o Natal. Para aí um pouquinho. Antes da Turquia, eu fui para Natal. Essa é a Viviane. Porque, uns anos antes, eu desafiei os jovens a adotarem uma menina da Casa da Menina dos Olhos de Deus, que é um ministério que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco. A gente fala muito dele. E havia uma casa em Natal. E os jovens adotaram uma menina no Nepal, a Rachel, que é a nossa menina, assim, né? Né, Murilo? Né, Cláudia? A gente não pega no colo ela, que ela é linda. Ela já está fazendo faculdade de engenharia, gente. Mas quando os jovens adotaram essa menina, ela era, sei lá, 12 anos, 13 anos. Adotar financeiramente. Todos os meses, os jovens contribuem para o sustento da Rachel na Casa da Menina dos Olhos de Deus, no Nepal. Mas aí o pastor Luiz gostou tanto desse trabalho que desafiou a igreja toda. E nós começamos a adotar outras meninas em outros lugares que tivesse a Casa da Menina dos Olhos de Deus. E havia uma casa em Natal, e essa era a nossa menina, Viviane. E eu fui lá pregar para todas as meninas. E aí, a Turquia, eu fui, nos 10 primeiros dias, eu fui com o pastor Heitor e a Kiki. E depois eu fiquei quase 30 dias, 25 dias com a missionária Leda, que estava em depressão, e eu fui dar suporte para ela. Para quem não sabe, eu sou psicóloga, então Deus me mandou para eu dar suporte aos missionários. Depois eu vou falar um pouquinho disso. Aí, em 2012, eu fui... sim, continua a Turquia, porque, assim, está vendo? Nós fomos, no começo, a 7 igrejas, que hoje são ruínas, mas as 7 igrejas de Apocalipse, nós estivemos lá e nós orávamos, nós levamos um estudo da missionária Edmeia Williams, que ela tem sobre as 7 igrejas, e em cada uma delas a gente lia o estudo e a gente lia a carta que está em Apocalipse sobre aquela igreja, e a gente orava, a gente chorava. Teu pai, Mateus, como ele chorava, eu também chorava. Quando a gente chegou... Passo o outro. Quando a gente chegou em Laodiceia, que a gente realmente viu como era uma igreja rica, cheia de mármore, olha como a gente chorou. Éfeso também era uma igreja linda. Quer dizer, a gente imagina que fosse uma igreja linda, porque tinha uma biblioteca enorme. A gente chorou muito diante de Deus sobre essas ruínas, que viraram ruínas, né? O próximo... Aí, em 2012, eu fui, realmente, eu voltei a Moçambique. E aí, nesse primeiro slide, eu estou pregando na igreja que eu preguei em 2009, em Maputo, na capital. Mas aí eu fui à Casa da Menina dos Olhos de Deus, em Moçambique. E eu conheci a nossa adotada, que é o nosso xodó também, a Eunice. Uma menina que nasceu com o vírus do HIV. Os pais morreram de AIDS. E ela, gente, queria que vocês ouvissem a oração da Eunice. Não tem palavras. E todas as meninas... E aí eu pude ficar um tempo lá no norte de Moçambique, em Nampula. 2013, voltei a Guiné-Bissau e fui para o Amapá, pregar para Jocum, pregar em muitas igrejas. Em 2014... eu e Rejane fomos à Etiópia, e depois eu fui à África do Sul e eu voltei a Moçambique. Essa viagem foi difícil, gente. Quem sabe o que eu passei. Por que foi difícil? Quando eu fui para Moçambique, eu sentia o meu coração pesado, e eu não sabia por quê.
E muito pesado, muito pesado. Eu fui, e quando eu cheguei na casa, eu primeiro fui para a Casa Menina dos Olhos de Deus, em Nampula, que está ali, ó, eu abraçada com a Eunice, a foto está muito escura, e ali eu pregava ali num lugar, como se fosse uma garagem da casa, só que, né, não tinha carro. A gente ficava ali. Quando eu cheguei lá, a minha primeira refeição, a líder falou assim: Sandra, nós queremos orar por você, agradecer a tua vinda. Eunice, ora pela Sandra. Eunice, nessa época, devia ter uns 12 anos. E a Eunice orou assim. Eu não lembro toda a oração, tá? Mas ela falou assim: Senhor, traga contentamento para a pastora Sandra. Ela só me chamava de pastora. Traga contentamento à pastora Sandra. Diz para ela que ela vai ser bênção aqui para nós. Aquilo, assim, porque eu falei, será que eu demonstrei que eu não estava muito alegre, que eu não estava muito... Eu fiquei, assim, impactada. E aquela noite, eu acordei a noite inteira com uma chuva muito forte. Uma chuva muito forte. E eu falei assim, nossa, mas assim, porque era o mês de agosto. Agosto não chove em Moçambique, porque lá na África tem assim, uns períodos mais certos de chuva e não chuva. A chuva só vem em dezembro, janeiro. Aí, quando eu amanheci, eu falei, nossa, choveu muito essa noite. Aí as pessoas me olharam, não choveu. Hã? Não choveu? Eu acordei a noite inteira com chuva. Não choveu. Espera aí, tá? Eu entendi que eu precisava estar lá em Moçambique. Mas por que eu digo que foi uma coisa pesada? Quando eu saí da Casa das Meninas dos Olhos de Deus e eu fui para Maputo, ali, esse dia eu fiz questão dessa foto. Essa primeira aqui embaixo, eu estou pregando, porque dentro da Igreja Batista Renovada de Maputo tem uma igreja de surdos. E naquele dia, era uma quinta-feira, eu ia e fui pregar para os surdos. Mas antes de eu ir pregar para os surdos, as minhas filhas entraram na internet e me chamaram e falaram assim, mãe, a gente teve que internar a avó. Ela está muito mal. Gente, eu fiquei desesperada. Eu entrei em contato com a Luiziane e com a Kiki e disse assim, me digam o que eu tenho que fazer. Eu não sei se eu tenho que voltar, se eu tenho que ficar. A igreja toda pagou essa passagem para mim. Como eu vou parar no meio do caminho? O que eu faço? O que eu faço? Eu não sei decidir. Decidam por mim, vocês, como minhas amigas, minhas irmãs, minhas pastoras, decidam por mim. Aí a Débora falou assim, calma, eu vou falar com o médico. A Débora foi no hospital, no São Lucas, falou com o médico, e disse assim, não, está tudo sob controle. Está tudo sob controle. Ela não precisa vir agora. Não precisa vir. A princípio, ela não precisa vir. E aí, nesse dia, eu fui pregar. Até aí a missionária Marta falou assim, se você não quiser, você não vai. Eu vou no teu lugar. Eu falei, não, eu vou. Eu vim para pregar, eu vou pregar. Mas vocês não têm ideia como que estava o meu coração ali. E eu fiquei até o fim. Quando chegou na África do Sul, eu fui me encontrar com a Flávia. E eu fui ficando, e todo dia sabendo notícia. E chegou num momento... Eu viria embora numa terça-feira, quando chegou na quarta-feira anterior, as minhas filhas falaram, agora você tem que vir. Porque a minha mãe chegou até a alta do hospital, vir para casa, e aí piorou muito e foi, eu falei, agora você tem que vir. Aí foi aquela confusão, porque eu estava numa cidade que não era Joanesburgo, que é a cidade que a gente tem que vir, que tem o voo, né, para o Brasil, e aí... ia até Joanesburgo, o meu cartão deu problema, não consegui, a Flávia pagou para mim, porque eu paguei uma outra passagem, porque não consegui transferir. Quer dizer, até transferi, mas assim, a transferência foi como se pagasse uma nova passagem. Eu cheguei sexta-noite. Os médicos disseram, o médico, né, na verdade, o cardiologista dela, disse para as minhas filhas, ela não vai conseguir esperar até sexta-feira, que era a hora que eu chegaria à noite. Ela não vai conseguir esperar. A pressão dela estava 2/3. Eu cheguei, todo mundo me esperando, Luiziana, a pastora Luiz, todo mundo, minhas filhas, meu genro. Fomos em caravana para o hospital. Ele deixou uma ordem assim, para eu poder entrar a hora que eu chegasse, né? Porque tem horário certo, mas ele deixou uma autorização. Eu entrei, me despedi da minha mãe, entreguei ela para Jesus. Quando eu cheguei em casa, o hospital ligou, morreu.
Deus, eu estou contando essa história para vocês verem assim, como Deus é tão fiel, tão perfeito. Eu precisava me despedir da minha mãe. Eu precisava entregar ela nos braços de Jesus. Eu precisava daquilo. Era eu que precisava. E Deus me concedeu isso. E eu depois entendi por que quando eu fui com um peso muito grande, mas eu entendi que eu precisava ir. Havia chuvas que, por meu intermédio, eu tinha que derramar sobre aquele povo. Havia um propósito de Deus para todas essas coisas. E aí foi isso, gente. A Flávia ficou sozinha 3 dias, eu vim embora. Em 2015, eu não consegui ir para uma viagem internacional. Eu fiquei assim... Mas aí Deus me levou para o Oiapoque, para pregar em várias nações indígenas ali, no Oiapoque, no extremo sul do país. Em 2016, eu fui com os meus amados Murilo, Cláudia, que ainda não eram pastores, a Luizinho, nós fomos conhecer a nossa primeira adotada, que é a Rachel, está ali, ó, Welcome to Nepal. A gente foi recebido com essa faixa no aeroporto, ali eu pregando, a Luizinho me traduzindo, e aí pregando na igreja, foi uma bênção, foi uma viagem abençoada. Em 2017, eu voltei a Moçambique, mas aí eu não fui a Nampula, eu fui para o ministério da pastora Lita, junto com Daniel e Sara, que fica também no norte, Porto de Nacala. Em 2018, eu fui para o sul da Espanha, para uma cidade de imigrantes, de ciganos, onde não havia igreja, e os meus amigos missionários foram lá fundar uma igreja nesse lugar, que se chama Rumídia. Em 2019, eu fui para Uganda. Está ali um dos lugares mais pesados espiritualmente que eu já pisei. 2020, eu estava me preparando, já estava tudo certo para eu ir para Nova Zelândia. Aí, coronavírus, 2020, 2021. Né? Foi interrompido. Mas aí, como Deus é bom, em 2022, o ano que a gente está vivendo, eu e Suzana, irmã, aí eu... todo mundo conhece, nós estamos nos preparando para ir para o Camboja, para a Tailândia, para conhecer a Havana, que é nossa adotada aqui, e a Manaus, lá na Tailândia, que também é nossa adotada. Então, em agosto, nós vamos para a Alemanha, quer dizer, Frankfurt, e assim que a gente chegar, acho que a gente dorme uma noite em Frankfurt, e a gente já vai pegar o voo para a Tailândia e depois para o Camboja. Missões, meus amados, se fazem com os joelhos dos que oram, com as mãos dos que dão, com os pés dos que vão e com as igrejas que os enviam. Em missões, aos que estão na frente da batalha, os que estão no apoio, os que estão construindo templos, aos soldados feridos, os que atacam uns aos outros e os que nem sequer sabem que estão em guerra. E você, meu querido irmão e irmã, onde vocês estão? Então, acho que acabou, né? Esse foi o último. Foi o último? Então, é isso. Eu esqueci no meio desse relato, eu esqueci de dizer que, quando, em 2005, eu fui... na verdade, 2004, né? Eu fui aprovada pela Jocum para ser o missionário, e que eu estava em dúvida, eu estava confusa se eu tinha que pegar esse dinheiro e mandar ou se eu tinha que ir. Eu falei assim, André, que é o líder que estava me treinando, o que eu tenho que fazer em Guiné-Bissau? Primeira vez que eu fui, né? O que eu tenho que fazer em Guiné-Bissau? Você acha que é necessário eu ir? Porque às vezes Deus fala, pelo menos, que bom se não acontecer isso com vocês, comigo acontece. Deus fala, mas eu quero confirmação. Será que é coisa da minha cabeça? Será que é a minha vontade? Eu é que estou interferindo? Eu quero a confirmação. E aí ele vira para mim e fala assim, Sandra, você é psicóloga. Os missionários estão cansados. Quando ele falou isso, os missionários estão cansados, na mesma hora eu lembrei do versículo de Isaías 54, que diz, Deus me deu a língua dos instruídos para que eu saiba sustentar com uma palavra aquele que está cansado. Então, eu tive certeza que era realmente para eu ir, juntando com a palavra da Edmé Williams.
Você tem que dar suporte aos missionários, você tem que dar suporte aos pastores. Eles todos estão cansados, eles estão no campo, cansados. E assim, e eu entendi que missões está tão profundamente entranhado no coração do Pai, que Ele enviou seu único filho para ser um missionário. O Pai fez de Jesus um missionário. Jesus foi um missionário. E as últimas palavras de Jesus, que está lá em Marcos 16:15, diz: e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Em Atos 1, 8, 9, né, é um versículo que a gente sabe de cor: recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judeia, Samaria, até os confins da terra. E ali, Jesus foi assunto aos céus. Foram as últimas palavras do Senhor para os discípulos dele. E hoje nós somos os discípulos de Jesus. Hoje Ele está chamando para todos nós. Queridos, queridas, o chamado é para todos nós. Todo seguidor de Jesus tem que ser um missionário. Aí você deve estar assim: eu vou para a África? Eu vou para o Camboja? Não sei. Porque nós podemos ser missionários de diversas formas. Nós podemos ser missionários com os nossos joelhos. Nós podemos ser missionários com as nossas mãos. E nós podemos ser missionários com os nossos pés. Nós somos um corpo. E corpo é isso. A boca faz uma coisa, o coração faz outra, o pé faz outro. E eu sempre conto essa história, os jovens já conhecem essa história mais do que... Coitados, eu fico com pena deles, porque eles... Ai, Sandra, de novo você vai contar isso? Eu vou contar isso de novo. Quando eu fui a Guiné-Bissau pela primeira vez, era tanta poeira, porque não tem asfalto, e fica um pouco abaixo do deserto do Saara. É poeira, 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 poeira. E aí, toda hora você tinha que ir no banheiro para suar o nariz. E eu pensei assim: nossa, se a gente não tivesse esses pelinhos nas narinas, o que seria de nós? A poeira ia toda para o pulmão. Aí veio aquela coisa assim: nossa, pelinho do nariz tem função. Então, nós como corpo, cada um de nós tem uma função. Eu não sei se você foi chamado para ser o pelinho do nariz, se for chamado para ser a boca, se for chamado para ser os pulmões. Cada um é chamado para alguma coisa diferente, mas todos são chamados. Todos têm a sua função. Tem que ter. Todos têm que cumprir um propósito. Um propósito que Deus tem para cada um de nós, porque Deus quer que nós trabalhemos para expandir o reino de Deus por todo mundo. Lá em Filipenses 1, 19 e 20, diz assim: porque eu estou certo de que pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. A igreja de Filipe estava orando e suplicando pelo apóstolo Paulo, que estava preso por pregar o evangelho na Ásia, na Europa. Não tem como um missionário ir para o campo. Não tem como eu fazer nenhuma dessas viagens sem que a igreja estivesse orando por mim. Nós temos que, como igreja, orar pelos missionários, orar pelas nações. A oração nos sustenta, a oração sustenta quem está lá. Temos a igreja perseguida, que a missão Portas Abertas sempre nos apresenta 50 países onde eu não poderia aqui estar pregando dessa forma. Teria que estar numa salinha, falando baixinho, obviamente sem microfone, em tantos lugares. As pessoas, às vezes, dividem a Bíblia, uma página para você, outra página para você, outra página... Aí elas colocam dentro da roupa aquela página, que se a polícia pegar uma Bíblia, vai preso, vai morto, vai para campo de concentração. Existe ainda campo de concentração na Coreia do Norte, no Afeganistão, no Irã. Então, queridos, nós temos que orar pelos nossos irmãos que estão lá. A intercessão é importantíssima. Nós somos, como eu
acabei de dizer, nós somos um corpo. E, às vezes, o missionário que está nesses países mais longínquos, e mesmo em lugares como Guiné-Bissau, que não tem essa perseguição, Moçambique, por incrível que pareça, está tendo, lá no norte. Mas todos os outros países que não têm, mas é árduo você sair da tua cultura, largar os seus entes queridos e ir para um lugar desse. É muito difícil, muitas vezes. Mas as pessoas vão por quê? Porque Deus mandou. E não tem como... Eu falei ontem, eu vou voltar a repetir. Não há como a gente ser feliz. Não há como a gente ser feliz quando nós não estamos no centro da vontade de Deus. O centro da vontade de Deus é que nos traz alegria ao nosso coração. É o que nos traz felicidade. Eu não sei qual é a vontade de Deus para cada um de nós. Eu quero descobrir todos os dias qual é a vontade de Deus para a minha vida. Porque só assim eu vou ter plenitude de alegria. Que é uma alegria que não é circunstancial. Não é o oba-oba. Não é hoje eu estou alegre e acabou. Eu lembro do tempo quando eu era do mundo. Eu me converti com 33 anos. E antes, quando eu era do mundo, eu ia lá para os bares com os meus amigos. A gente bebia a noite inteira, conversava. Era uma alegria. Quando eu deitava a minha cabeça no travesseiro, era um vazio. Era um vazio que aquilo não me preenchia. Nada contra você se divertir, gente. Eu não estou querendo... Não, a gente pode ser crente e podemos nos divertir, ir numa pizzaria, ir num restaurante, nos reunirmos na casa. Não estou falando sobre isso. Mas não é isso que vai nos trazer a vida em abundância que Jesus nos prometeu. Não é isso que vai nos dar a alegria que independe das circunstâncias. Então, os missionários vão porque precisam ir, porque Deus falou. Mas muitas vezes é difícil, traz muitas tristezas. E nós, muitas tristezas e muitas provações. Então, nós temos que sustentá-los com as nossas orações. Nós podemos ser missionários com as nossas mãos. Tem um texto, que eu não vou ler todo, porque ele é comprido, que está lá em 1 Samuel 24, de 20 a 24. Eu vou ler o final. Vou só contextualizar, o Davi estava procurando uma terra para construir um lugar de adoração, de holocausto. E aí ele chegou para o rei Araúna e quis, né, comprar aquela terra. Aí o rei Araúna falou assim para Davi, que o Senhor, seu Deus, aceite sua proposta. Porém, o rei disse a Araúna, não, eu vou comprar de você pelo que vale. Ele não queria de graça, ele queria comprar. Davi queria comprar. Ele disse, não, eu vou comprar de você pelo que ele vale. Porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Então, tem que custar. É sacrificial, sim. Às vezes você está ali sem saber como fazer mas você vai dar para Deus aquilo que te custa, sim, porque a cruz maior Ele já carregou por você e por mim. Mas nós temos a nossa cruz para carregar. Às vezes nós temos que fazer renúncias por amor a Deus, mas isso nos redundará, isso resultará em uma alegria profunda na nossa vida. E tem uma outra passagem, que essa eu quero ler, que é muito forte, que está lá em Mateus 28, a partir do 11, as mulheres já tinham ido ao túmulo e já tinham visto que Jesus tinha ressuscitado. Aí diz assim, indo elas, eis que alguns dos guardas foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem, vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Ou seja, os religiosos da época, os hipócritas da época, Jesus se sentava com pecadores, mas ele não se sentava com hipócritas. E os religiosos da época deram grande soma de dinheiro para que se espalhasse uma mentira. Então, nós temos que refletir quanto de dinheiro nós vamos disponibilizar para que
a maior, a mais maravilhosa de todas as verdades possa ser anunciada a toda criatura, a todos os povos. O evangelho que Jesus trouxe é coletivo. O evangelho que Jesus trouxe, ele não trouxe para Israel, ele não trouxe para o Brasil, ele trouxe para todas as nações. Apocalipse diz que terá lá no porvir, na glória, povos de todas as nações, de todas as etnias, de todas as línguas. Então, cabe a nós, igreja do Senhor Jesus, contribuirmos de alguma forma para que todos os povos conheçam que Jesus Cristo é o Senhor, conheçam a verdade que Jesus veio nos falar. Então, quanto dos nossos bens materiais vamos devolver a Deus para que a obra missionária seja feita em todo o mundo? Para que Jesus possa voltar para buscar sua noiva, sua igreja, porque lá em Mateus também diz, quando todos os povos conhecerem, aí verá o fim. Então, você quer que Jesus volte? Você quer que haja um arrebatamento? Então, todos os povos têm que conhecer essa verdade. E, claro, com os pés, né? Lá em Romanos, podemos ser missionários com os pés. Em Romanos 10, a partir do 13, diz assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Quem não foi chamado para ir a lugares mais distantes, tem que apoiar quem foi no nosso lugar. Apoiar em oração e apoiar financeiramente. Apoiar, dar suporte, sustentação àqueles que são nossos pés. Você pode dizer assim, mas eu não tenho condições. Você pode dar R$5 por mês para algum país, para algum missionário? O mar é feito de gotas. Um pouquinho meu, um pouquinho teu. Vai ser um pocão, como a Luziana sempre diz. Um pouquinho vai ser um pocão, porque o mar é feito de gotas. Mas os seus pés, eu quero te dizer, isso é muito sério que eu vou dizer agora. Os seus pés, os pés aqui de cada um aqui, não precisam ir para a África, para o Camboja, para a Tailândia. Não precisam ir a lugares distantes. Seus pés podem ir a lugares como no seu trabalho, a sua faculdade, o seu vizinho. Os seus pés podem ir nas ruas. Glória a Deus pelo projeto Maná aqui da nossa igreja. Pode ir ali para os necessitados que estão precisando de alimento, pão mesmo, café, água. Mas eles também precisam do alimento espiritual, eles precisam ver o amor da igreja, o amor de um servo de Jesus através daquele pão com mortadela que a gente dá. Então, assim, os nossos pés podem ir a muitos lugares, há muito a ser feito. Nós temos que amparar o necessitado, nós temos que matar a fome de Jesus, dando alimento ao faminto. O texto de Mateus 25, que foi o texto que me empurrou para as ruas no ano de 2000, causou muito temor no meu coração. Jesus dizendo, você não me deu de comer. Quando, Senhor, não te demos de comer? Quando você não deu ao menorzinho, ao pequenininho. Então, nós temos que matar a fome de Jesus, alimentando o faminto. Nós temos que visitar Jesus, visitando o enfermo, o encarcerado. Nós temos que vestir Jesus, dando roupa. Quem não está com roupa hoje em dia, estão dizendo que todos já estão, que as doações lá para Petrópolis já está grande demais. Mas a primeira coisa que me veio à cabeça, eu tenho que mandar recurso. As pessoas estão sem beber água, as pessoas estão sem comer, estão sem cobertor. Petrópolis é frio. Estamos no verão, mas lá está chovendo, não tem sol, então estão com frio. A igreja de Jesus, ela tem que ser empática. Nós temos que ter empatia. O que é empatia? É sentir a dor do outro.
Gente, eu não sei contar vocês, mas eu passei a semana inteira chorando na frente da televisão. E enquanto eu chorava e orava, vendo aquelas mães perderem seus filhos, vendo aquela mãe com aquela inchada para conseguir ver o corpo da filha de 17 anos. Se isso não causa uma dor profunda em mim, eu tenho que questionar quem é Cristo que vive em mim. Tem que gerar dor no meu coração. Nós temos que ter empatia, nós temos que ter misericórdia. Nós temos que agradar a Deus através da obra missionária. E a obra missionária pode ser feita indo a Petrópolis ou enviando recursos. A obra missionária pode ser feita indo levar o café da manhã para o povo de rua, como os jovens vão aos domingos. A obra missionária pode ser feita de muitas formas. Todos nós temos que ser missionários. Se somos crentes, se cremos em Jesus como Senhor e Salvador, nós somos missionários. Temos que ser, de alguma forma. Todos nós podemos ser missionários com os joelhos, com as nossas mãos e com os nossos pés. Mas nós temos que nos dispor, temos que sair da nossa zona de conforto para fazer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Temos que ser a igreja que envia missionários, que como pregarão se não forem enviados? E eu dou glória a Deus que, apesar de alguém, até com muito boas intenções, ter dito, você não tinha que ter saído da sua igreja, da igreja batista. Foi para uma igreja pequena, ainda por cima pequena, ainda falei, a minha igreja é pequena. Ele falou, meu Deus, a besteira que você fez. E aí vocês estão vendo para todos os lugares que essa igreja pequena me enviou. Por que me enviou? Porque as mãos dessa pequena igreja contribuíram para eu ir. Então, assim, a gente pode se dispor. A igreja tem que se envolver. Nós somos o corpo e por isso temos que nos importar com os nossos irmãos, os que estão ali na nossa esquina passando fome, os que estão lá em Guiné-Bissau precisando de uma palavra, os que estão no Camboja, os que estão em Petrópolis, os que estão aonde nossos pés puderem ir. Mas nós temos que nos dispor. O verdadeiro evangelho é amparar o órfão, a viúva e o estrangeiro. E o estrangeiro não é aquele que vem conhecer o Cristo Redentor, não. O estrangeiro é o refugiado, aquele que teve que fugir do seu país por causa de guerra, por causa de fome. Nós temos que amparar aqueles que precisam, sustentar quem foi em nosso lugar com as nossas orações e nossas ofertas. Nós temos que ser uma igreja cheia de compaixão pelos perdidos e pelos desamparados. Deus tem um propósito para a minha vida. Mas Deus tem um propósito para a vida de cada um de vocês. Ele tem um propósito para todos os seus filhos, mas nós temos que nos levantar e cumprir esse propósito. Eu termino essa minha mensagem com uma frase do Reinhard Bonnke, que foi um grande evangelista, e ele fazia grandes cruzadas na África. Ele já está na glória, mas ele foi um grande evangelista. Ele disse uma frase assim, eu gosto muito dessa frase. Ele diz assim: a igreja não é um restaurante com uma gastronomia espiritual para agradar a um determinado tipo de paladar, e sim uma cantina para trabalhadores. Amados, nós temos que trabalhar em prol da expansão do reino de Deus. Nós temos que anunciar as boas novas de salvação a toda criatura. Abaixe sua cabeça. Pai querido, Pai amado, muito obrigada, Senhor. Eu quero te agradecer por cada viagem dessas que eu fiz. Eu quero te agradecer por todas as mãos que se dispuseram a dar R$5, R$500, R$20, a ir para a cantina, para fazer coisas gostosíssimas para vender. A todas as mãos que fizeram os almoços aqui, para levantar recursos. Eu quero te agradecer por essa igreja, eu quero te agradecer pelos meus pastores, que sempre confiaram em mim, e sempre acreditaram no meu ministério. Eu quero te agradecer, Senhor, porque um dia o Senhor me levantou para ser a missionária que o Senhor desejasse que eu fosse.
E eu quero te pedir, Senhor, que essa palavra não encerre aqui agora, mas que produza frutos no coração de todos os que estão me escutando. Que todos, a partir de hoje, aquele que ainda não se levantou, possa se levantar como um missionário, como aquele que tem uma missão de amparar o órfão, a viúva, o refugiado, o necessitado. Que todo aquele que se levantar para pregar o teu evangelho a toda criatura, seja na sua vizinhança, seja nos confins da terra, seja em Jerusalém, seja na Judéia, em Samaria, até os confins da terra, mas que todos nós possamos nos levantar como missionários do Cristo, do Jesus, do único Deus vivo e verdadeiro, para fazer a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Toma essa palavra nas tuas mãos e produza frutos no coração de todos os meus irmãos. É o que eu te peço, já te agradecendo, em nome de Jesus. Amém e amém.